Domingo 29 de março de 2026. Bom dia, bem-vindos a mais um Café com Cossenza. Falar um pouquinho sobre como foi o meu sábado aqui em Miami, falar sobre um pouquinho sobre a final feminina. Já mandei uma análise flash no grupo de apoiadores mais cedo, gravei lá na suíte do Itaú, de onde eu vi o jogo. Mas vou fazer um resuminho do dia, falar sobre algumas entrevistas que eu fiz hoje. Finalmente duas saíram, que estavam ali pipocando. Eu estava tentando uns 3 dias, finalmente 2 delas rolaram. Tentei entrevistar também o namorado da Sabalenka, não rolou. Ele me respondeu, a gente trocou umas mensagens, tentou marcar, as coisas não bateram, infelizmente não rolou. Queria muito ter falado com ele sobre tênis, acho que tinha uma pauta que valia a pena fazer, né? Não queria falar de Banco Master, de Vorcaro, mas talvez ele, né, eu deixei claro que não era para falar sobre isso, talvez ele esteja fugindo de entrevistas por causa desse assunto. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho no fundo, é porque tem um vento aqui, tá um barulho aqui. Sabe aquele barulho de vento passando por uma fresta? Tá enorme hoje, tá ventando mais do que o normal. Primeira noite que acontece isso aqui. Tô gravando isso 00:20 aqui em Miami, 1:20 no Brasil. Mas vamos lá, meu sábado foi assim, cheguei, já fui direto para a suíte do Itaú. Eles novamente convidaram a gente para a suíte, aquela The Nine, que é a super, que é onde fica o CEO do Itaú, que é onde ficam os convidados mais ilustres. E é muito legal, almocei lá, comida lá maravilhosa. Mas assim, na nossa chegada a gente já soube que o Ronaldo, o fenômeno, ia estar disponível para entrevistas. E com uma novidade interessante, a equipe dele pediu que ele não falasse sobre futebol, ele só falaria sobre tênis. E meio que pegou de surpresa quem queria entrevistá-lo, né, a CNN e a ESPN, porque queriam falar de futebol, tem um apelo maior para o público e tal. Eu, que nem estava pensando em entrevistar o Ronaldo, acabei indo entrevistá-lo, porque, bom, já que ele quer falar de tênis, vamos falar de tênis. E a gente gravou um vídeo, que eu também já mandei no grupo do Telegram, com ele montando o tênis dele, né? E primeiro que ele dá uma resposta interessante, falou que ele gostaria de ter sido tenista. Óbvio que ele usa essa chance para fazer um jabá do projeto que ele vem, né, estruturando, de academias, de usar terrenos e tal, para criar quadras de tênis e lugares, né, para as pessoas jogarem. Já falou disso em dezembro do ano passado, inclusive publiquei isso, né, na própria viagem para cá, para Miami, quando o João jogou a exibição com o Alcaraz, ele já tinha falado disso. Depois ele fala dos golpes que ele gostaria de ter, conta das viagens de tênis que ele fez, tem coisas interessantes ali, porque eu acho que é interessante ter perspectiva de um cara que, né, pode fazer viagens, pode jogar com quem quer e que é um ex-atleta dos mais famosos no mundo, e é interessante ver como é que ele enxerga um outro esporte. Mas são perguntas assim, fiz muito mais pensando no UOL, usar em redes sociais. Mas tem uma coisa ali que ele solta que eu não esperava, que ele fala que gostaria de um dia jogar torneios nível ITF, né, para tenistas com mais de 50 anos. Ele tem 49, ele faz 50 em setembro desse ano. E achei interessante a ideia dele, né? Esses torneios ITF de veteranos, eles não têm nível, né? Não são separados por categoria, iniciante, amador, né, avançado. Então tem que entrar e tem que se garantir. Eu até fiquei interessado, porque minha idade, eu tenho mais ou menos a idade do Ronaldo, eu sou acho que uns 5 meses mais novo, faço 50 ano que vem. De repente, agora que eu estou mais saudável, menos pesado, é um objetivo para eu tentar traçar. Vamos ver, eu tenho que sentar e pensar se eu consigo treinar para isso, se tem interesse, mas eu achei achei um objetivo interessante para ter. E aconteceu um negócio interessante, que enquanto eu esperava para fazer essa entrevista com o Ronaldo, eu recebi um WhatsApp do assessor do James Blake, o diretor de Miami. Eu pedi essa entrevista anteontem, talvez rolasse ontem não rolou, e ele me mandou uma mensagem enquanto eu estava esperando para falar com o Ronaldo. O Ronaldo estava falando com a ESPN, com o Mendo Bidlovski, e eu estava esperando, eu seria o último a falar, tinha a CNN para falar antes.
E o que acontece? O Brett, que é o assessor do James Blake, ele fala para mim assim, olha, o James está aqui disponível para falar antes da final feminina. A final feminina era, né, estava marcada para não antes das 3, se eu não me engano, e isso era 2 e alguma coisa. E eu respondi, eu estou no meio de uma entrevista, fui super sincero, né? Não dá para mentir nessas horas. Eu falei, olha, estou no meio de uma entrevista com o Ronaldo para o Itaú, consigo me liberar em 15 minutos, será que ainda dá para fazer? E o Brett respondeu, olha, me escreve quando você sair daí. E cara, quando ele escreveu isso eu falei, bom, já dancei, né? Porque o cara é diretor do torneio, o cara é importante e eu tô aqui pedindo para ele me esperar, sabe? Achei que não ia rolar. Conversei com o Lucas da CNN e falei, Lucas, posso fazer essa entrevista antes porque eu preciso sair para tentar o James Blake? O Lucas falou, não, vai lá, faz. Fiz entrevista, durou 6 minutos, peguei minhas coisas super rápido e desci correndo para a zona mista, que era onde o Brett tinha falado para eu esperá-lo. Só que nessa eu esqueci meu tripé lá em cima, porque eu saí com tanta pressa que eu esqueci o tripé. Pegaram meu tripé, já recuperei, não perdi e tal, não tem problema. Mas cheguei lá, o Brett falou, não, o James está chegando daqui a pouco. E a gente esperou uns 5 minutinhos, o Blake chegou, conversamos, ele também, assim, a gente falou acho que 4, 5 minutos. Acho que se eu tivesse feito mais 2, 3 perguntas, ele teria respondido, porque ele estava super de boa vontade e foi super, né, assim, gentil, ele entendeu qual era a pauta que eu queria fazer e falou bastante sobre o João. E falou umas coisas interessantes sobre o João Fonseca, que assim, eu acho que vale destacar aqui. Já mandei esse áudio no grupo do Telegram, vocês já devem ter esse vídeo, né, inclusive, que eu filmei na mão, né, porque tinha perdido, estava fazendo tripé, foi meio que no improviso. Mas assim, tem 3 coisas que o James Blake falou que eu achei interessantes. A primeira é o seguinte, quando eu estou falando, né, eu volto a tocar no assunto dele ter garantido que o João só ia jogar no estádio, né, na quadra principal. E que perguntei para ele se, né, que o tênis é um esporte em que os atletas veem muito que o privilégio é baseado em ranking e de repente você garantir no estádio, né, na quadra principal, um cara que é 40 do mundo, 39, caso do Fonseca, se incomodou alguém, né, se alguém olhou assim diferente. E ele falou, acho que sim, mas que os tenistas entendem, né, o tipo de atenção, o tipo de público e tal. E ele termina essa resposta dizendo que o Fonseca é um superastro que traz esse tipo de atenção para o esporte. Eu achei uma frase muito forte, sabe, para um diretor de torneio, um cara do tamanho que o James Blake teve como jogador e com a visão que ele tem agora, que não é só de jogador, mas de diretor, né, que vai além. Achei muito interessante essa frase, que tem um peso vindo de quem vem. Sobre o jogo do João, ele fala 2 coisas muito interessantes, que o João ainda está descobrindo quão agressivo ele pode ser, porque sabe que, né, tem a direita que ele tem, mas que tem isso de ele estar amadurecendo e entendendo o quão e quando, né, ser agressivo, e acho que é uma análise bem precisa de James Blake. E outra coisa que ele fala é que ele gosta que o João vem fazendo as coisas do jeito certo, tomando tempo, passando pelo processo e sem apressar, sem se preocupar demais com pontos e ranking, que é outra coisa que eu falo há algum tempo e é legal você ouvir isso de um cara também que tem a experiência que tem, que está no meio, que conhece o esporte, esses processos, né? Então foi interessante ouvir, né? E eu até falo nessa pergunta, eu queria que você, né, não falasse agora como diretor de torneio, mas como ex-tenista, e ele faz essa análise que eu achei muito bacana. Terminando isso, volto para a suíte do Itaú, vejo a final feminina. A Sabalenka derrotou a Coco em 3 sets, acho que era um jogo para ter sido em 2, acho que a Sabalenka deixou escapar o segundo set ali. Não vi a Coco assim, com um olhar de tipo sangue nos olhos, tipo, estava acreditando que ela ia conseguir virar o jogo, nem nos momentos ali, nem quando ela fecha o segundo set. Eu sinto a Coco como já vimos ela antes, né, jogando com mais convicção, e eu acho que ela deixa o jogo escapar de vez quando ela, né, tem naquele primeiro game do terceiro set, ela saca em 30-0, perde 2 pontos ali, acaba quebrada e
E ela estava num momento que era favorável, a torcida estava fazendo barulho, a Sabalenka tinha sido quebrada no último game do segundo set. E ali ela perde o momento que era favorável, a Sabalenka acho que se recupera mentalmente muito rápido por causa dessa quebra. É que foi uma quebra que veio com erros da Coco. E acaba o jogo, a Sabalenka passou no camarote do Itaú, foi uma comoção, muita gente gritando assim, ela tirou foto com algumas pessoas. Eu nem tinha visto quando ela estava tirando foto, porque eu estava trabalhando na mesa do lado de fora da suíte, né? Eu não estava nas mesas e ali onde ficam os buffets. Aliás, a comida é maravilhosa. Quem está no grupo do Telegram viu as fotos que eu mandei da comida lá, um negócio altíssimo nível. Então a Sabalenka passou pelo camarote e foi basicamente a última coisa que eu fiz lá. Não fiquei nem para a coletiva da Sabalenka. Voltei pro hotel, fui jantar com o Lucas da CNN num shopping que tem aqui do lado. Comprei umas roupinhas pro Rafa para levar de presente. A gente jantou no Cheesecake Factory, que é a coisa mais clichê do mundo. Mas a gente tinha uma sanduicheria, uma lanchonete cubana que a gente queria ir, só que tinha fechado antes, fechou 9 horas, a gente tinha compras para fazer, o shopping fechava 9h30, a gente tirou essa meia hora para rodar, comprar algumas coisas que a gente queria. E aí quando a gente foi jantar, as opções já não eram, né, tantas assim. O Cheesecake Factory estava na nossa cara assim quando o shopping fechou. O Lucas não conhecia, eu perguntei, olha, se te interessar, eu vou, senão a gente procura outro lugar. Ele foi, olhou o cardápio, achou interessante. Eu comi bem, o meu prato estava bem bom, não comi cheesecake porque, né, apesar de ser meu aniversário de bariátrico, né, esse domingo fez um ano exato, dia 28 de março, da minha cirurgia. Achei que não convinha, né, não era muito inteligente abusar assim logo nesse aniversário. Então cheguei muito bem inteiro no hotel, e não provei cheesecake, nem trouxe para viagem para não abusar. O jantar já foi bom bastante, é um prato que era enorme, que obviamente eu não consegui comer inteiro. Então o cheesecake estava fora de cogitação. Mas tinha um cheesecake muito bonito ali na vitrine, logo na entrada do restaurante. É tentador. Mas acho que faz parte desse meu processo de resistir a essas tentações, né? Desculpa se eu estou falando muito de mim, gente, mas acho que a viagem, esse tipo de podcast, assim, de relato de viagem, acho que cabe um pouquinho mais, né? E o que eu faço, né, tenisticamente está aí. Não tenho publicado nada em texto, é bom explicar isso, porque, cara, não dá tempo. Entre, assim, fazer entrevistas, gravar, conversar com pessoas, apurar algumas informações e ver jogos, não sobra muito tempo para digitar coisas. Então, por exemplo, uma entrevista que eu fiz com o Pachani, que, né, o pessoal do Telegram já ouviu, 40 minutos de conversa. Eu não vou perder meu tempo em Miami, deixando de ver o torneio, deixando de estar circulando, podendo falar com pessoas, apurar coisas, obter informações, para ficar 3 horas fechado na sala de imprensa transcrevendo. A mesma coisa com a minha entrevista com o CEO do Itaú, que durou meia hora, foram 26 minutos, se eu não me engano. Cara, eu não vou parar para transcrever aqui, editar uma entrevista que não precisa ser publicada agora, como a do Pachani não precisa ser publicada agora. Então, mas assim, gente, eu estou mandando o conteúdo aqui, né, sempre no podcast, e vai ter mais, tá? Só para avisar, eu tenho duas informações importantes sobre Naná para divulgar em breve. Tenho essa entrevista com o CEO do Itaú, tenho entrevista com o Guilherme Pachani, tenho entrevista com uma brasileira do Unbox Sports, que eu falei para vocês outro dia. E tem essas informações que eu falei agora do Ronaldo e do James Blake, que eu vou publicar em breve. Acho que é do Ronaldo já nesse domingo. Depende, já vou explicar por quê. Mas se não, na segunda ou na terça-feira. Eu chego segunda-feira. Meu voo é hoje à noite para o Brasil. Chego segunda cedinho. Então, alguma coisa eu publicar na segunda, alguma coisa na terça. Talvez eu publique hoje de manhã ainda, mas hoje de manhã tem torneio de imprensa lá no torneio, né, no Miami Open. E eu vou.
não sei se eu vou jogar, mas eu vou acompanhando o Lucas da CNN que está inscrito. Então, só que tem um problema, tem uma previsão de chuva, né? Para a partir das 8 horas da manhã, o torneio está marcado para começar às 9. Então, eu estarei lá, talvez eu jogue, talvez não jogue, e se chover eu nem vou. Então, tá meio que no ar, né? Chuva já atrapalhou meu joguinho lá no Rio Open mês passado, pode atrapalhar agora de novo em Miami. Mas tudo bem, não tem... esse é o menor dos problemas. Está sendo ainda uma viagem muito produtiva, assim, tanto em termos de contato, em termos de informação, de apurações que eu fiz, de coisas que eu adiantei, pessoas que conheci. Então, estar no circuito faz uma diferença enorme para a qualidade da cobertura, para a quantidade de informação que a gente obtém, para os contatos. É importante. Seria legal se eu conseguisse estar em mais torneios. É difícil, o câmbio é o que é. O UOL tem um orçamento que obviamente prioriza futebol, então é diferente, então não é simples. Mas era o que eu tinha para falar hoje, gente. Não tem, né, não vou enrolar mais muito aqui, já temos 16 minutos de Café com Cossenza. Segunda-feira provavelmente não vai ter Café com Cossenza, porque, né, como eu falei, meu voo é hoje à noite, meu voo é 8 da noite, ou seja, tem que estar às 5 da tarde no aeroporto. Eu não vou para a final masculina, então não verei o jogo do Cine, a não ser que esteja passando em algum lugar, ou que a chuva faça o jogo atrasar e eu veja à noite no aeroporto. Mas não devo ver esse jogo. Se eu for para o torneio, vai ser só para jogar o torneio imprensa e para voltar, porque aí tem que fazer o check-out do hotel 1 da tarde e depois, né, preparar as coisas para ir para o aeroporto. Então, provavelmente não verei a final masculina e não farei o Café com Cossenza de segunda-feira, mas volto na terça contando o que tiver para contar de hoje, domingo, e de amanhã, segunda-feira, né, se eu tiver alguma novidade. Mas é isso, gente. Obrigado para quem ouviu até aqui e um bom domingo para todo mundo. E já adianto logo uma boa semana para todo mundo, porque, né, não vai ter podcast na segunda de manhã. Beleza, gente? Abraços e um ótimo dia, uma ótima semana.